Muito bom dia, talvez boa tarde, talvez boa noite, não sei quando você vai conseguir assistir esse vídeo. Estou de volta, eu havia gravado essa aula ontem, mas eu perdi a gravação. Uns colegas me avisaram que os vídeos que eu havia feito sobre orientações sobre as provas estavam sem áudio, coisa que nunca havia acontecido. Eu gravei tudo normalmente, subi os vídeos e aí fui ver que eles foram gravados todos sem o áudio. Então, boa parte da minha tarde de ontem, quase toda ela, foi perdida porque o Teams estava tentando captar o áudio, fazer a entrada do áudio, o microfone, por meio de um dispositivo que eu não utilizo. Mas, enfim, vivendo e aprendendo com EAD, e espero que isso nunca mais volte a acontecer, porque foi bastante frustrante, mas sem problemas. Peço desculpas porque vocês ficaram sem conseguir assistir a aula ontem a partir das 19, que era o nosso combinado. Mas eis-me aqui novamente, vamos fazer a aula mais uma vez. E, bom, de todo modo é uma aula rápida, é uma aula curta. A gente agora encerra os nossos recursos previstos no CPP. A gente mata agora a unidade 2 completamente, a gente até está com o conteúdo bem adiantado, porque se vocês forem ver a nossa programação de processo penal, a gente falta apenas ver mandado de segurança criminal, revisão criminal e IHC, e habeas corpus. E além dessas três ações de impugnação, que não são recursos, falta a gente ver em especial recurso extraordinário e recurso especial. Então aí a gente vai matar a disciplina toda de recursos e ações de impugnação no processo penal. Então a gente deve ter um segundo bimestre bem mais tranquilo, assim, com muito menos conteúdo, pelo menos. Até porque vai ser um segundo bimestre que vocês vão voltar a ter, a gente vai ter a aula mesmo, acho que só no dia 29 de abril, pelo que eu vi. Dia 30 de abril, na verdade, porque semana que vem vocês fazem a prova, até o dia 9. Na semana seguinte, pela programação que a gente tem, como a gente está com o conteúdo tranquilo, eu vou destacar a semana, o dia, para a gente fazer devolutiva, para eu corrigir a prova com vocês, para vocês impugnarem a correção, para vocês recorrerem do que foi lançado de nota para vocês, mas até a aula do dia 16, todas as notas estarão lançadas. A semana que a gente teria aula dia 23, vocês não terão aula, então a gente vai ter aula em abril, dia 30, fim de abril, última semana, último dia de abril. E aí a gente tem aula em maio e começo de junho já prova de novo, então vai ser super rápido. Bom, a gente está com o conteúdo bastante em dia e a gente vai agora, então, encerrar o nosso conteúdo de recursos previstos no CPP, no Código de Processo Penal. Pessoal, faltam apenas 4 recursos que nos interessam. Eu tenho apenas um slide para cada um deles. Vocês já têm o conteúdo que eu escrevi a respeito desses recursos, aquele materialzinho que eu sempre passo a cada uma das aulas. Ali tem tudo com um pouquinho mais de detalhes. Eu vou tentar apenas tornar o que está escrito ali mais fácil de ser compreendido. A meta é sempre essa, espero que eu consiga atingi-la, que eu consiga cumprir. Pois bem, vamos lá, compartilhando a tela. Aqui, deixa eu jogar isso e jogar para cá. E estamos aqui. Nossa disciplina, unidade 2, os recursos faltantes do CPP, que são esses 4. Esses 4 ou 5, na verdade, porque são os embargos infringentes e embargos de nulidade, embargos de declaração, perdão, agravo em execução e carta testemunhável. São esses 4 recursos sobre os quais a gente vai conversar rapidinho agora para encerrar esse conteúdo. Lembrando que isso aqui ainda é conteúdo que cai na prova de vocês. Tem uma questão que envolve essa aula de hoje, que envolve um dos recursos que estão aqui elencados. Bom, pessoal, primeiro desses recursos, previsão no artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, que fala para a gente que quando não for unânime a decisão de segunda instância
desfavorável ao réu, admite-se embargos infringentes e de nulidade, opostos dentro de 10 dias, blá, 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 blá. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. E aí, perceba que a gente está vendo o primeiro recurso que nós estamos estudando, que ele é interposto contra um acórdão. Aqui eu não me volto contra uma decisão interlocutória ou contra uma sentença. Aqui a gente está recorrendo de um acórdão, de uma decisão que foi proferida em segunda instância. Ou seja, em situações em que eu apelei, em que eu interpus rese ou agravo em execução, eu já recorri da sentença. Agora, em segundo grau, o tribunal está decidindo. Só que eu estou diante de uma decisão em tribunal, que é uma decisão não unânime, que é uma decisão por maioria. Nessa situação, quando a decisão por maioria é desfavorável ao réu, cabe à defesa, e exclusivamente à defesa, fazer a interposição de embargos infringentes ou de embargos de nulidade. Eu escrevi isso para vocês no material. E tecnicamente é interessante que vocês saibam que são dois recursos separados. O CPP trata eles como se fossem uma coisa só. É muito comum na prática vocês enxergá-los e verem as pessoas peticionando e tratando como uma coisa só. Mas tecnicamente a gente teria embargos infringentes quando eu estou interpondo esse recurso específico contra o mérito da decisão do acórdão, quando eu estou impugnando um erro injudicando ou injudicando. Se eu me volto contra o mérito, eu apresento embargos infringentes. Se, no entanto, eu estou impugnando a decisão por um erro que enseja nulidade, por um erro na condução do procedimento, um erro improcedendo, aí eu apresento embargos de nulidade. Então, são basicamente o mesmo recurso com a mesma estrutura, só que ele pode ter, adequado que tenha nomes diferentes, a depender do que eu estou alegando nas minhas razões recursais. Aqui, pessoal, a gente não tem aquela dinâmica de primeiro interpor e depois arrazoar, você faz tudo de uma vez só, dentro do prazo de 10 dias. Eu vou só tentar deixar um pouquinho mais claro para vocês. Aqui. Então, a gente tem nossa conhecida linha da ação penal. E ao fim da minha ação penal, eu tive uma sentença. Ou pode ser também que eu tenha tido, no meio da minha ação penal, uma decisão interlocutória combatível por recurso em sentido estrito. Enfim, está escrito interlocutório aqui. E também pode ser que depois do trânsito em julgado, quando nós estamos lá na execução penal, aqui a gente está em outra fase do procedimento, em outra parte do processo penal e do direito penal. A gente está na execução penal. Aqui a gente vai ter uma decisão da execução penal. Aqui a gente está na ação penal. Quando eu estou diante de uma decisão... aí vamos supor que contra uma interlocutória, no curso da ação penal, a gente fez a interposição do réu. Vamos supor que ao fim da ação penal, nós fizemos contra a sentença absolutória ou condenatória a interposição de apelação. Existe também a possibilidade da gente, em uma decisão lá na execução penal, a gente fazer a interposição. Tá tudo certo. A gente fazer a interposição do agravo em execução.
Pois bem, fizemos a interposição desses recursos em primeira instância, são recursos que nós já conhecemos, embora o agravo em execução, a gente vai falar um pouquinho dele mais hoje, mas réis de apelação vocês conhecem. Pessoal, a gente fez interposição desses recursos da apelação, do réis, do agravo em execução. Esses recursos, eles vão, depois do processamento deles em primeira instância, chegar num tribunal. Vão subir, eles vão para o órgão adquirente, que é o tribunal. Porque, opa, falando do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Essa falta simpática. Uma situação em Mato Grosso do Sul e uma situação que envolve a Justiça Estadual, que não tem razão para a competência da Justiça Federal, porque não incide nenhuma das causas de competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109 da Constituição. Pois bem, quando esses recursos forem, quando eles chegarem, quando eles acederem ao tribunal, eles vão ser julgados por 3 desembargadores. O nome do órgão colegiado que estão esses 3 desembargadores, eles podem variar um pouquinho, a depender de cada tribunal, a depender se é um tribunal estadual, como um tribunal de justiça, a depender se é um tribunal regional federal. Mas, em regra, você vai ter aqui uma turma, ou você vai ter um outro nome comum, a turma. Em regra, você vai estar diante de uma turma. De todo modo, você vai ter um colegiado com 3 desembargadores que vai analisar o seu recurso, que vai julgar seu rese, sua apelação ou seu agravo em execução. Tá? Desses 3 julgadores, você tem algumas possibilidades. Na verdade, você tem 2 situações possíveis. Primeira situação. Na verdade, 3, né? Primeira situação. Todos eles votam de maneira favorável a você. Parabéns, seu recurso foi provido. Segunda situação. Todos eles votam contrariamente a você. Sinto muito, seu recurso foi improvido e você não vai ter o que fazer em regra, a não ser que você consiga, que seja a situação de você interpor um RESP ou um RE. Terceira situação intermediária, que aqui nos interessa. Você vai ter um contexto em que um desembargador votou contra você, o primeiro, o segundo votou contra você, e só o terceiro foi favorável. Independentemente da ordem, tá, pessoal? Você tem aqui uma decisão por maioria, uma decisão não unânime, que foi desfavorável ao réu. Ou seja, de 3, 2 foram contra o réu e 1 foi a favor do réu. Então, o CPP entende que existe uma mínima plausibilidade nesse recurso apresentado pela defesa. Existe chance de reversão dessa situação aqui se eu ampliar esse colegiado. Então, quando nós estivermos diante de uma decisão em segundo grau que julga rese, apelação ou agravo em execução de maneira desfavorável ao réu, de modo não unânime, nesse específico contexto, nessa situação delimitada, cabem embargos infringentes ou embargos de nulidade. Então, aqui a gente poderia interpor esse recurso para fazer uma coisa. Qual é o escopo dos embargos nessa situação? Embargos infringentes ou de nulidade? É ampliar o colegiado. Se eu tinha esses 3 julgadores, esses 3 desembargadores antes, agora, para o julgamento dos nossos embargos, nós vamos ter 5. E esses 5 vão desempatar a história. Esses novos 2 julgadores, eles ou vão de vez sepultar as pretensões recursais do réu, repito, sempre do réu, porque esse é um recurso, são recursos exclusivos da defesa,
Ou o que pode acontecer é que esses dois novos jogadores favoreçam o réu. Pensem que aqui, então, dos 3 iniciais, um foi favorável e 2 contrários. Mas pode ser que desses novos 2, a gente tem aqui, ó, mais 2 votos a favor do réu. E agora, os votos a favor do réu são maioria. E, portanto, o seu recurso inicial, seu resto, sua apelação, seu agravo em execução, agora ele foi provido em sede de embargos infringentes ou de nulidade. Percebem? É uma situação em que eu tenho uma decisão que tem alguma chance do réu conseguir reverter, ou o CPP autoriza que nessas situações que a gente delimitou aqui, você interponha os embargos para ampliar o colegiado, para chamar mais julgadores para definir a questão de maneira agora cabal, de maneira definitiva. Ampliando o colegiado, você tem a situação que pode beneficiar o réu com a reversão, ou você pode ter uma situação, ó, que desses 2 novos, um votou contra o réu e o outro votou a favor. Qual que é a maioria? Contra o réu. Sinto muito. Continua perdendo. Ou uma situação em que os 2 novos também votem contra o réu. Então, serão 4 votos contra 1. Então, ainda permanece a situação desfavorável ao réu. Mas essa é a lógica dos embargos infringentes e de nulidade. É fazer essa ampliação do colegiado. Pessoal, a gente na sequência agora ia falar dos embargos de declaração. Só que eu vou aproveitar que a gente fez aquele desenho para a gente falar desse outro recurso, na ordem aqui é o terceiro, mas tanto faz, que é o agravo em execução, que eu acabei de mencionar. Porque cabem infringentes e de nulidade na decisão em rese, apelação e agravo em execução. A gente já conversou, como falou sobre rese, falou um pouco desse cara aqui. Mas para que vocês tenham bem vista agora, de maneira definitiva, quem é o agravo em execução? Pessoal, o agravo em execução é um recurso previsto de maneira muito lacônica, muito genérica, bastante abrangente, sem detalhes nenhum pela LEP, pela Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal, que é de 84, ela diz no seu artigo 197: das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Ponto. A LEP não diz para a gente qual é o procedimento do agravo em execução, a LEP não diz para a gente quais seriam as situações e as hipóteses específicas de cabimento do agravo em execução. Diante dessa disposição de uma lei própria da execução penal, dizendo que das decisões do juiz cabe agravo, definiram doutrina e jurisprudência que, em toda e qualquer hipótese em que o juiz da execução penal proferir decisão, caberá agravo em execução. Lembrando que a execução penal, ela é justamente o procedimento que se instaura após o trânsito de um julgado para que se dê cumprimento à pena imposta à pessoa condenada. Então, se o indivíduo foi condenado à pena privativa de liberdade, ele vai ter que cumpri-la em regime inicial fechado. Todo o procedimento de cumprimento da pena em regime inicial fechado, se vai haver remissão pelo trabalho, pela leitura, pelo estudo, se não vai, se ele eventualmente vai apresentar mau comportamento e vai parar em RDD, regime disciplinar diferenciado, se esse indivíduo vai conseguir progredir, se ele vai apresentar bom comportamento, vai cumprir os requisitos objetivos para a progressão, tudo isso é objeto de decisão em sede de execução penal. Tudo isso diz respeito ao cumprimento da pena. Na execução civil, você não cobra o devedor, você não executa o patrimônio do devedor. Na execução penal, você impõe a sanção penal ao indivíduo, que, no geral, vai ser a sanção de pena privativa de liberdade, mas também podem ser as penas restritivas de direito e também a pena de multa. Todas são cumpridas, todas são executadas em sede de execução penal. Então, toda matéria que é objeto de decisão pelo juízo da execução penal é recorrível, é impugnável, desafia agravo em execução. Esse agravo em execução, essa definição ampla a doutrina de jurisprudência estabeleceram, porque a LEP não diz muita coisa para a gente. Então, se entende que tudo que o juiz da execução penal decidir desafia agravo em execução.
Ponto importante, a gente não sabe qual, a lei não disse para a gente qual é o procedimento do agravo em execução. Então, o que também definiram doutrina e jurisprudência? O agravo em execução sempre vai seguir o procedimento do recurso em sentido estrito. Portanto, quando houver agravo em execução, você tem que seguir o prazo do rese, as partes podem interpor, depois arrazoar, depois de razões e contra-razões, o recurso volta para que o juiz faça o juízo de retratação. Se ele mantiver a decisão, os autos sobem para julgamento no tribunal. Se o juiz se o juiz altera a decisão, a parte que agora está prejudicada pode recorrer por simples petição nos autos, sem possibilidade de novas razões, o que parte da doutrina chama de recurso invertido, etc, etc, etc. Tudo que nós vimos em relação ao rese, portanto, se aplica ao agravo em execução. Única diferença entre rese e agravo em execução. O rese se volta contra as situações que se dão no curso da ação penal, em especial taxativamente, aquelas descritas no artigo 581 do CPP. O agravo em execução, por outro lado, só é cabível contra decisões em sede de execução penal. E voltando aqui também, acho que a última coisa que eu tenho para falar sobre agravo em execução, a gente já falou dele por quê? Porque quando a gente estudou o 581, que trazia a redação original do CPP, a gente viu que tem muita coisa do 581 que foi tacitamente revogada. Está lá escrito no 581, se vocês forem ler, abrirem em código, está escrito, mas perdeu a aplicabilidade, porque o 581 tem muitas disposições que ele diz que cabe rese aqui, mas, no entanto, aquela decisão a que o 581 se refere é uma decisão que vai ser feita em sede de execução penal. Então, embora esteja escrito ali no 581 que cabe rese da decisão que altera ou que impõe medida de segurança, que é uma espécie de sanção penal, ou sobre cálculo de pena, ou sobre unificação de pena, embora esteja escrito lá, não se aplica a rese. A gente vai sempre usar agravo em execução. Então, a razão pela qual vários dos dispositivos do 581, especialmente os incisos finais do 581, não tem mais aplicabilidade, é a previsão pela LEP do agravo em execução. Repito, ponto mais importante de todos, só tem uma coisa que vai diferenciar rese de agravo em execução: o momento em que a decisão vai ser tomada. Se em ação penal, o procedimento de conhecimento, de formação do juízo de condenação, ou se após o trânsito em julgado no processo de execução penal. Então, aproveitar para a gente falar. Sabemos, então, agora o que são embargos infringentes e de nulidade, sabemos, então, agora o que é agravo em execução. Agravo em execução que é fácil de entender, porque a gente já conhece o rese. E essa é a diferença básica entre eles. E só lembrando que a gente estudou o rese e tinha muita coisa escrita no 581 que a gente falou, olha, que eu falei para vocês, risca isso do código, porque você não vai usar. Por quê? Em razão dessa previsão, ainda que lacônica, ainda que genérica da LEP, que faz com que toda e qualquer decisão proferida pelo juiz da execução seja impugnável por meio de agravo em execução. Pessoal, nosso terceiro recurso, que na ordem dos slides seria o segundo, acho que vocês conseguem, eu sou meio confuso, mas vocês conseguem me acompanhar, eu acho, são os embargos de declaração. Os embargos de declaração, eu diria para vocês que são o recurso que demanda mais atenção de vocês hoje. Ele é tranquilo, é fácil de ser compreendido, só que desses recursos que vocês estão estudando, que a gente está estudando, infringentes, nulidade, declaração, agravo em execução e carta testemunhável, eu diria que o mais usual, o mais comum, que vocês mais vão utilizar, mais vão ver na vida de vocês, pelo menos na vida profissional, embora em provas práticas não seja muito cobrado, porque é um recurso bastante simples, são os embargos de declaração. Pessoal, os embargos de declaração, eles se voltam contra uma falha, um erro, um vício interno de uma sentença, de um acórdão ou de uma decisão interlocutória. Então, se você está diante de qualquer espécie de decisão judicial
que se apresenta ambígua, obscura, contraditória ou omissa, você pode opor embargos de declaração contra aquela decisão. Decisão ambígua é uma decisão que tem uma ou mais frases, um ou mais trechos, que permitem interpretações diversas. Eu não consigo ter certeza, lendo aquela frase, aquele trecho, como ele foi articulado, eu não consigo ter certeza sobre o que o juiz quis dizer, ou o que o tribunal quis dizer. Então, a gente opõe embargo de declaração e diz, olha, juiz, o que você quis dizer aqui? Me ajude a compreender isso aqui. O que, na verdade, você quer dizer com essa frase? Uma possibilidade também é a obscuridade. Você está diante de uma decisão que, pela forma com que ela foi escrita, pela forma com que os argumentos, as ideias foram concatenadas, ou pelas palavras que foram utilizadas na decisão, você não consegue nem entender o que está escrito ali. Olha, juiz, eu não consigo cumprir isso aqui, eu não sei nem o que você está falando. Eu ganhei, eu perdi, foi procedente, foi improcedente, o que aconteceu? Eu não consigo entender. Ou, calma aí, de onde? Como que você está falando que existe isso aqui se eu não consigo depreender, se eu não consigo assimilar isso do que tá escrito? Então, a obscuridade da decisão judicial é esse caráter de incompreensão, de não ser inteligível a decisão por qualquer razão, por qualquer vício interno que ela tenha. A contradição é a ideia de paradoxo, é a ideia de noções de frases contrárias, que não se harmonizam logicamente. Então, por exemplo, o juiz falou no corpo da sentença inteira que o réu não havia prova suficiente de autoria. Eu tinha prova de materialidade, o crime de fato aconteceu, no entanto, eu não consigo demonstrar que, na verdade, foi o João da Silva a pessoa responsável por esse crime. Só que aí o juiz, no dispositivo, ele diz, olha, diante do exposto, condeno o João da Silva. Opa! Como assim, juiz? Você está sendo contraditório. Você está apresentando afirmações que são logicamente excludentes. Diante dessa situação, você também pode opor embargo de declaração dizendo, olha, seu juiz, me explique isso aí, o que você quer? Você está condenando ou você está absolvendo? Não consigo entender. E a omissão, pessoal, ela vai se dar sempre que o judiciário, sempre que a decisão judicial, seja uma interlocutória, seja uma sentença, seja um acórdão, deixar de apreciar um ponto relevante. Então, imagine que você, em sede de alegações finais, seja pela acusação, seja pela defesa, você levantou uma tese muito importante que vai definir o desfecho, o fim da ação penal. E o juiz da decisão simplesmente ignorou. Não escreveu uma linha a respeito daquilo. Ou que o mesmo tenha acontecido, que você levantou no recurso para o tribunal uma tese muito importante e o tribunal simplesmente ignorou. Ou que tem um elemento nos autos que também tem relevo, que também tem importância, só que na decisão interlocutória que foi proferida no decorrer da ação penal, seja para resolver um incidente, seja a decisão com qualquer outro conteúdo interlocutória, o juiz ignora aquele elemento. Todas essas situações demandam a integração da decisão judicial e, portanto, demandam, exigem que você oponha embargos de declaração com fundamento na omissão da decisão judicial. Pessoal, como eu disse, embargos de declaração, eles são muito comuns porque eles podem ser opostos contra qualquer decisão judicial, contra interlocutórias, sentenças e acórdãos, tá? Vocês vão ver que o CPP, ele pode talvez enganar vocês, porque ele tem duas previsões, o que também é bastante estranho, mas o CPP tem duas previsões sobre os embargos de declaração. Uma previsão lá na frente, no 619, que é o embargo de declaração opostos contra acórdão, contra decisão de segundo grau. E no 382, a gente tem a previsão de embargos de declaração opostos contra sentença. A doutrina, não sei se de maneira jocosa ou só para fazer diferença, chama isso aqui de embarguinhos. Embargos contra sentença são apelidados de embarguinhos. Eu nunca na minha vida vi alguém chamar os embargos de embarguinhos, pessoalmente falando, mas alguns livros de doutrina estabelecem que esses são os embargos de menor alcance, que são os embargos contra a sentença. Mas, pessoal, não se enganem.
Tá? Não é apenas contra a sentença e acórdão que cabe embargo de declaração, é muito importante. Embora o CPP traga duas disposições separadas em artigos diferentes, em capítulos diferentes do Código sobre embargo de declaração, não existe nenhuma diferença entre os dois. São o mesmo recurso, com o mesmo prazo de 2 dias para interposição. Tá? Não existe diferença. Ah, então tem um acordo com um embargo de declaração contra acórdão. Acórdão é um tribunal, é um colegiado, é algo mais robusto, tem requisitos diferentes. Falso. É tudo igual. Na minha percepção, é uma falha do CPP em fazer a distinção. Ele poderia simplesmente ter colocado na parte inicial dos recursos que cabem em embargos de declaração contra decisão interlocutória de sentença ou acordo. E ponto, no prazo de 2 dias, etc. Mas não se deixe confundir por isso. Existem disposições separadas. Se você for opor declaratórios contra um tribunal, fundamente no 619. Se você for opor declaratórios contra a sentença, fundamente no 382, mas são o mesmo recurso. E eu também posso usar o 382 para fundamentar os meus declaratórios contra a decisão interlocutória também, sem problema nenhum, no prazo de 2 dias. Pessoal, outra coisa, existe a possibilidade de o juiz alterar a decisão dele de ofício, ainda que sem oposição de declaratórios, para corrigir um erro material. Então, se o juiz percebe que ele errou na hora de fazer a soma da dosimetria, se o juiz errou o nome da parte da decisão, coisas do tipo, você não precisaria opor declaratórios, tá? O juiz pode corrigir de ofício esse tipo de erro. Então, esse tipo de falha interna da decisão de menor monta ou de menor repercussão, o juiz pode alterar de ofício. Você não teria preclusão porque deixou de opor declaratórios no prazo de 2 dias. Tomei muito cuidado com esse prazo, é um prazo muito exíguo. Eu já perdi esse prazo algumas vezes na vida, porque na rotina do serviço público, às vezes chegam 20, 30 processos no mesmo dia. Se você deixou de um dia para o outro para ver esses processos e perdeu tempo com isso, a hora que você for ver, já passou os 2 dias dos declaratórios e você se deu mal, tá? Então, muito cuidado, 2 dias é muito importante. Você pode, é claro, se você perdeu os declaratórios, nada te impede de você interpor um outro recurso contra a sentença. Poxa, eu poderia opor declaratórios aqui, mas eu perdi o prazo. Não tem problema, apela. Às vezes, você ter ali a chance de opor declaratórios é mais fácil para você. Você pode resolver de maneira muito mais tranquila. Mas nada te impede também de interpor o recurso principal, o recurso mais abrangente contra a sentença. Ou, numa interlocutória, perdi o prazo para os embargos de declaração. Ah, mas tem uma situação aqui que me é prejudicial. Então, eu vou interpor rese, se for o caso, ou mesma coisa em sede de execução penal. Tá? Tomem cuidado com esse prazo na vida profissional de vocês, mas também perdê-lo não é algo de impacto muito significativo no curso da ação, do desfecho da sua situação. E outros 2 pontos muito importantes. Pessoal, quando a gente opõe declaratórios, você interrompe o prazo recursal do recurso principal. Então, vamos pensar que a gente tem uma sentença e a gente vai opor declaratórios contra a sentença. Então, fomos intimados da sentença. Aqui, hoje, agora, dia da publicação. Fui intimado hoje, começou a correr meu prazo para apelar. Certo? Só que vamos dizer que eu não quero apelar agora, que eu vejo que, na verdade, eu estou diante de uma sentença que é ambígua, obscura, contraditória ou omissa. E, em vez de eu interpor apelação, eu vou interpor embargo de declaração. Aí eu opus declaratórios e falei, olha, juiz,
corrige isso aí, juiz, porque não é impossível de entender, tá obscuro. Ô, juiz, você foi omisso. Cadê tal ponto que foi levantado? Ô, juiz, você fez sentença condenatória, mas não fez dosimetria. Ou você esqueceu de fazer, de fixar o regime inicial de cumprimento de pena. Ou você esqueceu de abordar tal testemunha, porque tal testemunha disse que era fundamental. Então, você opõe declaratórios. E aí, vai levar alguns dias para que você tenha a decisão do juiz, né? Então, depois de algum tempo, você vai ter a decisão dos declaratórios. O que é essa situação, pessoal? Decisão. Dias passam entre os seus declaratórios, o juiz decidir, se seu prazo para apelação tivesse em curso, quando chegasse essa decisão aqui, seu prazo para apelação teria morrido. Mesma coisa em relação ao rese. Nas interlocutórias, mesma coisa em relação ao grave em execução, nas decisões de execução penal. Então, o que se define? Qual é o efeito, um dos efeitos principais dos embargos de declaração? Se você opõe aqui, então vamos supor que você no segundo dia de prazo opôs os seus declaratórios. Quando você fez isso, você cortou o prazo recursal de qualquer outro recurso. Ele foi interrompido. E vocês sabem que interrupção é diferente de suspensão. Interrupção é aquela forma de cessação do ato processual que faz com que o prazo volte a contar completamente após a causa de interrupção. Então, se ele foi interrompido aqui, você só vai ter seu novo prazo para apelação voltando a correr quando você for intimado dessa decisão aqui. E aqui você vai poder, agora você pode interpor a apelação, contando daqui o seu prazo recursal. Então, sempre que você opuser declaratórios, você não vai ter prejuízo, pelo menos em regra, você não vai ter prejuízo em relação ao recurso principal, porque o prazo é interrompido. No entanto, o que pode acontecer? Que o indivíduo se valha de embargos de declaração, inclusive faça isso sucessivamente, ele apresente embargos, aí tem decisão, aí ele apresenta os embargos dos embargos. Às vezes você acha em tribunal os embargos dos embargos dos embargos dos embargos. Já é o quarto embargo de declaração, ou o terceiro embargo de declaração. Se o juiz, se o tribunal entende que seus embargos de declaração são meramente protelatórios, aí você não vai ter a interrupção do prazo para o recurso principal. E aí você se ferrou, porque você pode, muito possivelmente, perder o prazo para o recurso principal. Então, muito cuidado, não utilizem embargos de declaração só para enrolar. Poxa, eu sou defesa e eu quero forçar a prescrição. Eu vou ficar opondo declaratórios, até eu conseguir fazer com que a prescrição chegue. Você corre o risco de perder o prazo para o recurso principal. Porque se o juiz falar, olha, são embargos meramente declaratórios, portanto, não tiveram o condão de interromper o prazo para o recurso principal, você perdeu a chance de recorrer. Seu recurso principal, ele já será intempestivo, precluiu a sua possibilidade de fazer a interposição. Muito cuidado. Outra situação, se os seus embargos de declaração não forem conhecidos, eles também não poderão, eles não terão esses efeitos de interromper o prazo recursal. Mas, professor, como que eu vou garantir que os meus declaratórios serão conhecidos? Pessoal, isso é muito fácil. Para os seus declaratórios serem conhecidos, só existe uma regra, um critério, que é os seus declaratórios precisam apenas alegar que a decisão ela é ambígua, ela é contraditória, obscura ou omissa. Só. Se você falar uma dessas 4 palavras-chave, os seus declaratórios serão conhecidos. É aqui o juízo prévio, juízo de conhecimento do recurso. Se existe ou
não ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão, isso já é o mérito do recurso. Então, se você alegar que existe contradição, seus declaratórios serão conhecidos. Falei contradição, né? Se o juiz ou o tribunal entender que não existe, aí é o caso de não provimento. Mas o primeiro juízo, que é o juízo de conhecimento, ele será feito. Então, pelo amor de Deus, nunca me oponha a um embargo de declaração sem utilizar pelo menos uma dessas 4 palavrinhas mágicas. Se você opor embargo de declaração dizendo que a decisão foi injusta, pessoal, isso é apelação. Isso é reze. Tá? Isso não é declaratórios, eles podem não ser conhecidos. Então, muito cuidado. Então, os embargos de declaração, eles vão interromper o prazo recursal, aqui no meu exemplo, o prazo para apelação, a não ser que se trate. A não ser que se trate de embargos de declaração meramente protelatórios ou quando não forem conhecidos. O que mais que eu havia colocado aqui? Contra-razões. Pessoal, processamento dos embargos de declaração. Eles são um recurso muito simples. É um recurso de 1 página, 2 páginas. Porque os declaratórios, eles são um recurso em que você tem a situação em que o órgão adquem e o órgão aquo são o mesmo. Você não manda a decisão dos declaratórios para outro juiz, para um tribunal, por exemplo. Então, se eu estou opondo declaratórios contra a sentença, é o próprio juiz de primeiro grau que vai decidir. Se eu estou opondo declaratórios contra um acórdão, é o próprio tribunal, o mesmíssimo órgão do tribunal que proferiu o acórdão, é o órgão do tribunal que vai julgar meus declaratórios. Então, declaratórios, pessoal, é eu dizendo, juiz, é contraditório, e o juiz decide. Então, interposição, decisão. Muito simples, muito tranquilo. Eu deixei aberto aqui para vocês, naquele livrinho que eu recomendei, aqui tem um caso prático de uma oposição de declaratórios. A gente tem a situação. Aqui é contra um acórdão. Então, a gente endereça o recurso para o segundo grau, para uma Câmara. Se é contra acórdão, eu uso o 619 do CPP. Você narra os fatos de maneira bem sucinta. E aqui, é só falar, houve omissão, houve contradição, houve ambiguidade. Não precisa trazer doutrina, blá, blá. E aí você pede, olha, receba, conheça e julgue procedentes, corrigindo a omissão. Pessoal, é muito simples. Na boa, é um recurso de 1 lauda, 2 laudas. Por isso que eu digo que até as provas práticas dificilmente cobram, porque ele acaba sendo uma coisa muito bobinha para você tentar medir o conhecimento do candidato ou da candidata. Então, eles são muito simples. Então, você opõe eles diretamente para o órgão que proferiu a decisão que você está recorrendo. É um recurso simples, não há momentos separados de interposição e razões, é tudo uma coisa só, muito simples. E também, em regra, não tem contra-razões, não tem contraditório. Como eu disse, oposição, melhor dizendo, oposição de declaratórios é julgamento pelo juiz. Oposição, decisão, oposição, decisão. No entanto, na específica situação, em regra, não há contraditório. A parte contrária não é intimada para apresentar contra-razões. Em regra, se, no entanto, eu tenho efeitos modificativos, ou esse é o nome mais comum, infringentes,
nos embargos de declaração, se o que eu estou levantando em sede de embargos de declaração tem o potencial de alterar o conteúdo da decisão, aí haverá contrarrazões pela parte adversa. Então, no exemplo que eu dei da decisão que é contraditória, e eu estou dizendo, olha, juiz, você disse o tempo todo que o João da Silva era inocente, mas você condenou. Juiz, você foi contraditório. Então, é necessário que você absolva, que você diga que o João da Silva está absolvido. Em uma situação assim, percebam que o conteúdo, o dispositivo próprio da sentença vai ser alterado. Então, nessa situação, seria necessário que a acusação fosse intimada para apresentar contrarrazões. Agora, se eu estou apenas pedindo para que o juiz esclareça algum ponto, sem que isso tenha impacto direto no conteúdo, no desfecho da decisão, eu não preciso de contrarrazões. Apenas quando tiver efeitos modificativos ou infringentes. Pessoal, declaratórios são um recurso muito comum, mas também muito simples, tá? É um recurso, como eu disse, muito curtinho, endereça o recurso para o órgão jurisdicional que proferiu a decisão recorrida. Você tem que alegar uma das 4 situações e pedir para o juiz ou para o tribunal conhecer, receber e dar provimento, abordando tal questão, esclarecendo tal ambiguidade, tal contradição, tal falta de compreensão, que seria obscuridade, tá? É bem simples, só que ele tem essas pequenas nuances, esses pequenos detalhes que a gente tem que estar de olho. Em especial, a questão da interrupção do prazo recursal e também o fato de que o órgão que julga os declaratórios é o mesmo órgão que proferiu a decisão contra a qual eu estou recorrendo. E bom, pessoal, nosso último recurso para acabar essa nossa conversa tão divertida, em que a gente está encerrando os recursos do CPP, é um recurso bem peculiar, digamos assim, um recurso bem diferente, que é a carta testemunhável. Pessoal, a carta testemunhável, ela é meio que uma relíquia, ela é meio que um fóssil, ela é sei lá, é aquele bem que ficava na casa da sua bisavó e ninguém da família teve coragem de jogar fora, aquele vaso, talvez. Pessoal, o que acontecia no Brasil do início do século XX, fim do século XIX, ali se formando o Brasil República, a gente tendo umas leis processuais com um corpo um pouquinho parecido com o que a gente conhece hoje. E num contexto em que toda e qualquer comunicação humana era feita presencialmente, de forma, na maioria das vezes. Você tinha cartas, mas que muito se falava, muito se resolvia, tudo ao vivo, em cores, pessoalmente. A gente até nem sabe mais o que é isso, sobretudo em tempos de pandemia, né? Mas o que acontecia? Poderia acontecer. A gente tinha situações em que o juiz, ele denegava um recurso, ou que mesmo o juiz conhecendo o recurso, o escrivão, o chefe do cartório judicial, ele não mandava o recurso para o tribunal. Lembrando que isso era feito de maneira muito arcaica, levava-se dias para que você pudesse mandar um documento até outro ponto do país. Então, era adotado algum expediente que não se permitia que o recurso fosse até o tribunal. Fosse por ato do próprio juiz ou fosse por ato de alguém do judiciário, de algum servidor do judiciário. E aí você tinha a prática de o advogado ir até o cartório judicial com 2 testemunhas, relatar o ocorrido para o chefe do cartório judicial, e isso seria lavrado em uma carta e assinado pela testemunha, por 2 testemunhas, em que se dizia que de maneira injusta e indevida o recurso do fulano de tal foi travado, não subiu. Então, era uma praxe de muito tempo atrás, de você ir como advogado com 2 testemunhas e relatar o porquê que o seu recurso não era subido, o que estava acontecendo.
E aí isso poderia ensejar com que o seu recurso, você forçava o seu recurso a ir para o tribunal, a ir para o órgão atuante. E aí surgiu essa figura, esse instituto da carta testemunhável. Pessoal, primeira peculiaridade da carta testemunhável é que a carta testemunhável não é dirigida para um órgão jurisdicional. O endereçamento dela, ali, a parte de cima da sua petição, não é para o excelentíssimo senhor juiz, não é para o excelentíssimo senhor relator, desembargador, fulano de tal. A gente tem uma situação em que o recurso é direcionado para um servidor da justiça, que é o servidor que vai ser responsável pelo cartório judicial. Pessoal, quem nunca foi no fórum, quem não teve essa experiência ainda, que grosso modo. E eu lembro quando eu descobri que existe, me falavam cartório, eu estava acho que no primeiro ano ou segundo da faculdade. Não, porque o cartório, eu sempre imaginei um cartório de notas, sempre imaginei um cartório desses que você vai no centro da cidade e faz alguma coisa, mas juiz tem cartório? Que história é essa? Sim, pessoal, é o nome que se dá para a estrutura administrativa que atende um membro do Poder Judiciário. Então, se vocês já passearam no fórum, vocês já viram que tem várias janelinhas lá. Então, as janelinhas ficam um balcão de atendimento. Aqui você chega lá, muito faceiro, muito faceira, vai pedir informações. Vai pedir para ter vista de algum processo. Aí você vai ser atendido por algum servidor. Aqui, acho que hoje nem é tanto, mas você ia achar várias prateleiras cheias de processos. Você ia ver, né? Várias prateleiras cheias de processos. Ia ter várias mesas com várias pessoas trabalhando. Mesinha pequenininha, mesinha do estagiário. E você ia se deparar com essa estrutura aqui, essa estrutura administrativa. As pessoas que vão encaminhar os mandados de citação, de intimação, as pessoas que vão lavrar o alvará de soltura, as pessoas que vão paginar os autos físicos, todo o suporte administrativo é feito nesse espaço, que é o cartório. Você poderia ter, talvez, aqui no fundo, ó, sei lá, uma sala de audiência, e aí do lado dela, a sala do juiz. Então, você poderia ter um corredorzinho, você teria uma porta aqui que te leva até a sala de audiência. Na sala de audiência, você ia ter aquela estrutura que talvez vocês conheçam, de um lado o réu, do lado autor. Não consegui mexer. E aqui você teria, numa sala contígua, a sala do juiz. Então, uma coisa é o gabinete do juiz, que é onde o juiz senta, enfim, o computador dele, a mesa dele, onde ele trabalha. Aí você pede para falar com o juiz, você vem para despachar com o juiz, você vem aqui conversar com ele. Sala de audiência é outra coisa que geralmente é contígua, é colada à sala do juiz também. E todo esse resto aqui é o cartório judicial, que é a estrutura administrativa da vara. Isso aqui é uma vara. Essa aqui é a estrutura administrativa. Essa estrutura administrativa, ela é chefiada por uma pessoa. Na Justiça Federal, a gente chama ele ou ela, de diretor de secretaria. E você pode ter a figura do escrivão na Justiça Estadual também. Então, abaixo do juiz, pessoal, tem o juiz aqui, mas abaixo do juiz, quem manda nisso tudo aqui, quem organiza, quem coordena todo o serviço, é um servidor da justiça, alguém que prestou concurso, às vezes é alguém que ocupa cargo em comissão, mas é um servidor que manda, que gerencia administrativamente toda a vara. Então, o nosso recurso, ele não é endereçado ao juiz, ele não vai para o juiz, nem para um tribunal. O nosso recurso, a carta testemunhável, ela é endereçada para Maria ou para o João na figura de chefes da estrutura administrativa, que também tem a ver com esse resquício, com essa tradição de se comparecer até a vara, até a secretaria judicial, o cartório judicial e falar, olha, quero que os meus autos de recurso subam. Então,
essa é uma peculiaridade enorme da carta testemunhável. Você direciona ela contra o servidor da justiça, não para o juiz. Eu fui direto para o último ponto, né? Outra peculiaridade, pessoal, prazo de 48 horas é o menor prazo de todos os recursos em todo o CPP. Professor, mas você disse que embargo de declaração são 2 dias. São, só que se eu contar 2 dias na dinâmica do CPP, em que eu corto, eu excluo o primeiro e incluo do fim, sempre vai dar bem mais de 48 horas. Pode dar até 5 dias corridos, se eu tiver no meio de final de semana, de feriado. Agora, 48 horas são 48 horas. Você tem no mandado de intimação a hora em que a pessoa recebeu, ela tem 48 para interpor o recurso. Então, é o menor prazo que nós temos em todos os recursos do CPP. Outra peculiaridade da carta testemunhável. Fala, oi pessoal, fala, carta testemunhável. Esse é meu ajudante, então acho que vocês conhecem ele já. E, bom, pessoal, a gente sabe que a carta testemunhável é um recurso bastante peculiar, que tem essas duas diferenças bem marcantes, direciona para o escrivão ou para o diretor de secretaria, também no prazo de 48 horas, mas quando vai caber o recurso? Pessoal, 2 situações bem específicas. Decisão que denega recurso ou a decisão que, embora conheça o recurso, de qualquer outra forma impede a subida desse recurso para o tribunal. Só que a carta testemunhável, ela opera de maneira subsidiária. Eu só posso interpor a carta testemunhável quando eu não tiver um outro recurso específico para a subida do recurso. Ou seja, quando a apelação é denegada, quando a apelação não é conhecida, a gente já sabe que eu tenho que interpor rese. A gente viu que uma das hipóteses do 581 é interposição de rese quando não há o conhecimento da apelação. Outra coisa também que a gente vai ver, se eu tenho uma situação em que especial ou extraordinário não são conhecidos, eu posso interpor um agravo específico para a subida de extraordinário e de especial. Então, no frigir dos ovos, isso está no material que eu coloquei para vocês, o rese a carta testemunhável só vai ser cabível quando eu tenho negativa de segmento de rese ou do irmão gêmeo do rese, que é o agravo em execução. Apenas nessa situação você vai poder interpor carta testemunhável. Quando é denegado o seu rese ou o seu agravo em execução, ou quando, embora conhecido, por alguma razão, ele não tem a subida que deveria ter para o tribunal. Ou seja, só cabe carta testemunhável quando o seu rese ou quando o seu agravo em execução não forem conhecidos ou quando, de maneira ilegítima, não tiverem a subida que deveriam para o tribunal. Pessoal, é bastante incomum você ver carta testemunhável. Ele é um recurso bem peculiar, bem diferentão. Ele carrega muito dessa tradição, dessa história de bons tempos passados, mas segue previsto no CPP, ele segue lá com a sua aplicabilidade, embora restrita. Também não se importem com a minha outra ajudante que está por ali. Bom, pessoal, a gente de todo modo encerra aqui o nosso conteúdo da unidade 2. A gente mata agora o nosso último recurso do CPP que ainda não tínhamos visto. Então, hoje a gente parou para ver embargos infringentes e de nulidade, embargos de declaração, agravo em execução e agora a carta testemunhável. Lembrando que isso aqui também é conteúdo de prova ainda, tá? Então, é isso, pessoal. Eu fiz um vídeo separado com orientações sobre a prova. Lá eu passei tudo. Sigo à disposição de vocês para questionamentos sobre o conteúdo, sobre a prova. Contem comigo. Um excelente feriado para vocês. Na sequência, uma excelente semana de prova para todo mundo. Precisando, sigo à disposição. E um forte abraço.